queridos, eu sou Elcio Lodos. Eu sou Jaqueline Lodos. Nós estamos aqui trazendo para você esse vídeo suplementar desta aula, desta matéria, Fundamentos do Final dos Tempos. Que prazer conversar com vocês bem nesse momento, não é? Tem tanta coisa acontecendo na Terra, globalmente, pela primeira vez, pelo menos na minha vivência, na minha geração, uma coisa que está acontecendo globalmente, chamando a atenção de todos. Todas as áreas e fases da vida. Esse vírus, né, chamado Covid-19, que já atingiu mais de 2 milhões de pessoas até o dia de hoje, matou mais de 200 mil pessoas, atingiu 200 nações, é uma coisa única na nossa geração. E a grande pergunta que as pessoas estão fazendo é, isso tem a ver com o final dos tempos, com o sinal, com os acontecimentos finais? E a conexão é que Jesus fala sobre o final dos tempos e fala de praga como um dos sinais. Então, a gente quer conversar um pouco sobre isso aqui e entrar nesse assunto e dialogar um pouco. Você já deve ter visto os vídeos, não é? Que, aliás, foram gravados há um tempo atrás, sem sabermos que, na verdade, isso estaria acontecendo agora, mas a interessante coisa aqui é que nós sabemos muito pouco. Nós vemos pouco, discernimos pouco, mas Jesus deixou coisas um pouco claras, não tão claras, né? Porque as coisas estão se desenrolando, a Bíblia é um oceano, é profundo, então nós não entendemos tudo, mas tem muita coisa que nós podemos começar a olhar. Muita gente pergunta, é relevante, não é relevante? Mas o que eu acho, Elcio, que é relevante agora mesmo, é exatamente essa questão na cabeça de todos, cristãos ou não. Tá uma pergunta, isso tem a ver com final dos tempos, tem a ver com o fim do mundo, isso tem a ver com julgamento de Deus na Terra, tem a ver com o que está escrito no livro de Apocalipse, ou tem a ver com as palavras que Jesus falou. O que você poderia falar pra gente? Já houveram vários sinais na Terra que se disseram foi o final, vai ser o final, blá blá blá, e nós estamos de novo diante de uma coisa grande, de uma coisa pandêmica globalmente. Como que nós podemos olhar e começar a entender o quadro que está na nossa frente? Eu acredito, você viu nas aulas anteriores, ministrações anteriores, que nós temos muita clareza de Jesus e, consequentemente, também nas epístolas e até no último livro da Bíblia, sobre o fato de que haverá um tempo na Terra onde coisas começarão a acontecer de uma forma intensa, que precederão e culminarão no glorioso retorno do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso não é talvez, é um fato, é uma profecia dada por Jesus, dada por vários profetas do Velho Testamento. No contexto desta realidade, Jesus falou de vários sinais. Um deles sendo, vocês terão manifestação de pragas, que esse vírus aí é uma praga, né? É a linguagem bíblica para praga, aliás, é a mesma palavra no texto original grego para vírus e praga. Mas Jesus, em Mateus 24, Lucas 21 e Paulo segue o mesmo raciocínio em Tessalonicenses, usou a figura de uma mulher dando à luz. Usou a figura de a terra está num processo de parto, mas vai chegar um tempo que é a hora do parto. E Jesus disse, quando chegar esta hora, a terra vai passar por muitas coisas. Não é? Ela está grávida, ela precisa ser libertada, a terra, o ser humano. Essa figura, né? Muito interessante. A terra nasceu grávida. Então, vai ter um romper, vai ter um fim. Porque quando você está grávido de algo, ou um bebê, uma vida, tem um final que na verdade é um começo. A Bíblia diz a criação arde. Então quando a gente fala terra, a criação, o universo arde com ardente expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Que quer dizer a manifestação do reino, a manifestação da plenitude de como o homem pode ser, que só vai ser realmente, só vai ser real quando Jesus vier, quando ele implantar o seu reino e nós tivermos nossos corpos glorificados e as coisas sendo manifestas aqui. Então, Jesus responde, é como um processo de gravidez, né? Há uma gravidez acontecendo. Essa é a figura que ele usa em Mateus 24. Ele diz,
algumas coisas vão acontecer na terra e ele chamou isso de princípio das dores. Dores de parto. Quando vocês verem essas coisas acontecendo, comecem a prestar atenção, porque como um parto, as dores no começo são mais espaçadas, depois elas vão se intensificando. E aí a primeira fase, Jesus chama de princípio das dores. E nessa primeira fase, que ele diz assim, ainda não é o fim, porque quando Jesus fala do fim, em Mateus 24 e na Bíblia, ele fala dos últimos anos mesmo. Na verdade, Jesus usou até Daniel e disse, olha lá para Daniel o que ele falou. É um tempo específico, são 7 anos, são 3 anos e meio de grande conflito, de julgamento, é específico, não é uma coisa assim que vai durar 100 anos, 50 anos, são 7 anos. Jesus ainda falou, se Deus não encurtasse esse tempo, alma nenhuma sobreviveria. Então é um tempo muito específico. E que vai acontecer? Nós estamos indo para essa direção. Agora, nós entendemos que essa manifestação, o princípio das dores de parto. E um dos sinais do princípio das dores de parto é a manifestação de pragas ou do que nós estamos vivendo hoje. Então, podemos dizer que tem a ver com um fechamento de todas as coisas, ou podemos dizer no final dos tempos. Então nós podemos dizer isso, nós só não podemos dizer que já é o fim, é um processo de finalização, certo? Porque como quando se dá a luz, você não tem a primeira dor e o bebê nasce normalmente. Normalmente é um processo porque o teu próprio corpo precisa se adequar, precisa, tem mobilizações de ossos entrando no lugar para expelir o bebê, tem vários processos acontecendo. Então nós podemos dizer, sim, tem um bebê aí dentro, é verdade, vai nascer em algum ponto, mas nós não podemos dizer que esse já é o fim. Eu acredito que nós precisamos olhar para isso em conjunto com todos os outros sinais. Antes da gente continuar falando isso, por que Jesus usa tão enfaticamente essa figura do parto? E Paulo, fala pra gente um pouco da sua experiência em ter dado à luz como mãe. Você teve dois filhos, né, parto natural. Como foi a sua experiência de começar a sentir, uau, chegou a hora, as dores, e aí até o parto em si? Porque isso talvez nos ajude a entender esse processo. Bem interessante. Eu dei à luz a minha primeira filha, e eu morava na Inglaterra, eu era bem jovenzinha, e lá eles têm uma certa, um cuidado para que o nosso parto seja da forma mais natural possível, porque eles entendem que o nosso corpo foi desenhado para se relacionar muito bem com coisas naturais. Então eu não tive anestesia, foi um parto normal, que na verdade durou, começou 6 da manhã. Muitas horas, né? Começou 6 da manhã e eu dei à luz 00:20. Então foram muitas horas. Na minha experiência, especialmente com a nossa primeira filha, que eu vi tudo, senti tudo, foi bem interessante, porque 6 da manhã, quando eu senti o primeiro pico de dor e a primeira amostra de que o bebê ia chegar, primeiro que foi fora do período determinado pela minha médica. Isso já foi interessante. Eu não estava esperando ter a dor naquela hora. Eu não estava esperando que o bebê nascesse naquele dia, porque, na verdade, a gente estava adiantado 2 semanas. Então, me pegou um tanto quanto de surpresa, mas assim que a dor começou, eu entendi que era um sinal de que algo estava realmente para acontecer. Porque até então eu sabia que eu tinha um bebê, sabia que eu daria à luz, mas eu não sabia que hora, que dia. Você não tinha a urgência antes da dor. Porque eu não estava, não tinha urgência e não tinha a noção de como começaria. Mas uma vez que começou, e aqui eu acho que tem um ponto importante, uma vez que a dor começou, ela começou. Ela teve progressões e progressões. E no nosso caso, aliás, tem uma história linda. Um dia desse a gente podia contar como é que foi todo o processo que o Senhor falou até tanto profético. conosco. Mas o interessante então para mim foi, não era o dia que eu esperava, estava fora do meu controle. Uau! Veio
E logo que veio, eu não podia fazer nada para mudar o fato de que alterou, não era o meu momento esperado, eu não estava totalmente pronta, a malinha talvez não estivesse pronta para ir para o hospital, mas não tinha mais regressão. Uma vez que começou 6 da manhã, eu me lembro que meio-dia a dor estava muito forte e eu pensei, o bebê vai nascer daqui meia hora, porque já fazia uns 6 horas que eu estava ali. Uau, era só o início. A dor das 6 da manhã foi uma, a dor do meio-dia foi muito intensa, mas a dor da 3 da tarde, a dor da 10 da noite foi muito, muito maior. Então, IES é progressivo, totalmente progressivo, não tem uma dor maior e depois pequenininha, não, é uma dor enorme que vai crescendo, sinalizando para você. E uma vez, o ponto mais importante para mim é que uma vez que a dor começou, a sinalização de que chegou... Só vai parar até nascer também. Até nascer. Então, voltando para o ponto que você estava falando, final dos tempos? É um prenúncio, então. Sim, então dentro disso, o que é maduro para nós determinarmos, realmente maduro, olhar para a palavra, olhar para as circunstâncias externas, é se nós já estamos de fato no princípio das dores. Que sinal nós estamos tendo? Porque a implicação disso é enorme. A implicação disso é, ok, o bebê vai nascer dentro da nossa geração. A gente não sabe o tempo exato, porque Jesus não foi específico, mas se nós estamos nesse período, é aqui que às vezes as pessoas respondem de uma forma ou de outra, já estamos lá, já vai acontecer amanhã, já está acontecendo apocalipse, e nós precisamos... A Bíblia é clara e nós só precisamos interpretar, mas é possível interpretar. Então, a maioria das pessoas que eu tenho convivido, os estudiosos da Bíblia, o Mike Bickle aqui no IHOP e todos nós, entendemos por vários sinais, entendemos de que nós estamos vivendo neste período histórico chamado princípio das dores. Só para te dar uma noção rápida, nesses últimos 100 anos de história, nós tivemos algumas coisas acontecendo com muita intensidade na história. E aí, algumas coisas que aconteceram nesses últimos 100 anos aconteceram também antes, mas parece que tem um sinal de que elas estão crescendo no seu volume, crescendo na sua intensidade, e o número de coisas acontecendo ao mesmo tempo está se configurando para nós entendermos. Vamos prestar atenção aqui nisso? Então, a gente estava conversando sobre isso, não é? É a única vez que acontece uma pandemia dessas na Terra? Nunca aconteceu antes, então esse é o sinal? Não, já aconteceram outras antes, terríveis, até quando tinha menos avanços, as pessoas não sabiam o que era vírus, muita gente já morreu ao longo, né, da história, você já deve ter visto na televisão, as pessoas passaram várias. Agora, recentemente, o que tem acontecido? Se você fizer um estudo, e eu fiz esse estudo, isso é uma coisa para um outro vídeo também, de que nós temos desde o começo do século passado, exatamente 100 anos, a incidência de vários eventos acontecendo ao mesmo tempo. E pandemias é uma delas. Em 1918, por exemplo, que foi bem no final da Primeira Guerra Mundial, nós tivemos talvez a maior da história moderna, não é? Que foi dado o nome de gripe espanhola, e morreram, para você ter uma ideia, é assustador, mas morreram naquela pandemia, em 1 ano e meio, 100 milhões de pessoas. No meio de uma guerra mundial, que foi a Primeira Guerra Mundial, né, que durou 6, 7 anos. Então, assim, foi avassalador para a Terra. Morreu gente no Brasil, morreu gente na Europa, morreu gente na Ásia, com aquilo que eles nem sabiam, porque ainda não existia a identificação de se era vírus, sabiam que era alguma coisa, assim, uma praga, e morreram 100 milhões de pessoas. Havia uma guerra. Então, assim, que começo de século foi o século passado, né? 1900, 1919. Aí nós temos, passam-se algumas décadas, a gente tem mais várias epidemias.
várias acontecendo assim, em níveis maiores e em níveis menores. Nos últimos 20 anos, a gente tem tido, na verdade, estudos, inclusive, essa coisa da transmissão de vírus de animal para ser humano, que antes não acontecia, que não era identificado. A gente tem tido um crescendo nesse quadro. Né? 2009 teve uma muito forte, que também matou muita gente, e aí a gente já sabe, né? Tem vários coronavírus, tem vários gripe suína, gripe aviária, gripe disso, gripe daquilo, que tem sido alguns sinais, fora outras epidemias como o Ebola, como AIDS e outros vírus que têm surgido, que às vezes parece que surgiram do nada, mas que têm matado, na verdade, milhões de pessoas, e que tem sido um fator que, com todo o avanço tecnológico, científico e médico, tem surpreendido o ser humano com coisas novas. Então, a soma desses sinais pode estar nos indicando um dos sinais de que nós estamos nesse período chamado princípio das dores. Para mim isso tudo é muito interessante. Que há 100 anos atrás, no caso, exatamente no início de mais um século, né? Século, né? Nós temos o que aconteceu com essa gripe terrível, como parecendo também então um sinal, não é? Aí nós temos 100 anos de história, agora nós temos de novo, né, nos prelúdios do início desse século 20, ano 20 do século 21, nós temos de novo uma coisa muito até parecida com o que aconteceu 100 anos atrás. Isso me traz uma maturidade para pensar sobre isso, não é? A gente não descabela e sai por aí falando é o fim, Deus está julgando, darará, porque isso já aconteceu antes. Nós precisamos olhar com um olhar um pouco mais doce até, para ouvir o coração de Deus e dizer, e começar a entender que Ele está dando sinalizações, mas ainda não é o fim. Porque, na verdade, fala pra mim uma coisa bem rapidinho, eu sei que o vídeo já tá acabando, ai que pena, mas me fala uma coisa. Por exemplo, olhando para a palavra, me diz dois sinais que é impossível desse ser o final dos tempos, porque tem dois rápidos aí que antes deles não é o final. Bom, que pergunta importante, na verdade, e que boa parte das pessoas não estão fazendo. Jesus nos dá, em Mateus 24, mas aí nós temos outros textos, temos Daniel e temos Isaías, e temos várias passagens, porque Deus foi muito específico em nos revelar todo o quadro. Ele não quer que a gente passe desapercebido, tipo, aconteceu, eu não vi, porque Deus não falou. Na verdade, Paulo fala em Tessalonicenses, ei, nós somos da luz, e quem é da luz vai entender, vai ver. Daniel em 11 fala, os sábios no final dos tempos entenderão e instruirão a muitos. Nós precisamos agora mergulhar, focar, voltar para a palavra, sair da superficialidade que muita gente acaba vivendo, né? Pegando só esse fator. Mas eu vou falar um fator importante. Jesus falou em Mateus 24:14, este evangelho do reino será pregado. Isso já estando na segunda fase das dores de parto. A primeira é guerra, rumores de guerra, pestes, e temos vivido e tem se intensificado. Mas aí Jesus fala, então duas coisas, você falou dois sinais, né? Pelo menos dois. Que vão preceder a volta do Senhor. O evangelho do reino, isso é, Jesus Cristo, ser pregado a todas as nações. Jesus usou o termo etnias, todos os povos. Essa a gente está quase lá. Que inclui todas as línguas. Nós estamos quase lá. Há pouco tempo as pessoas falavam, não, vai levar mais 100 anos para isso acontecer, 200, mas hoje nós temos a igreja cresceu, missões se unindo, satélite, tradução da Bíblia muito mais acelerada, nós temos várias coisas acontecendo, mas nós ainda não concluímos, do nosso ponto de vista. Não é o fim. Quer dizer, a gente ainda tem alguns povos para alcançar, algumas línguas, tem mais ou menos 2 bilhões de pessoas na Terra que precisam ouvir o testemunho de Jesus. Tem muitos lugares na Terra ainda
que muitas pessoas ficam surpresas, porque a gente tem tanta igreja, né, na América, tanta igreja no Brasil, mas tem muitos lugares na Terra que nunca houve uma igreja na cidade deles. Então ainda temos um trabalho a fazer. Esse é o entendimento de muitas pessoas, para que o evangelho seja pregado. E aí Jesus fala, então virá o fim. Jesus colocou isso como uma das condições principais. Ok, mais uma. Segundo, vocês, igreja, meus filhos, meus discípulos, vocês vão ser perseguidos por todas as nações. Vocês vão ser odiados por todas as nações. E essa é uma forte. E muita gente pula isso. Sabe? Tipo, uau, tá, vai acontecer o fim antes disso. Sim, mas vamos ser um pouco mais contextualizado aqui. Tem muito cristão sendo perseguido. Tem na muitos terra. cristãos sendo perseguidos. Morto, Tem hoje mais de preso. 60 países que é proibido pregar evangelho, cristãos sendo presos. Então, parcialmente, isso já está Parcialmente. Agora, cristãos, a igreja sempre foi perseguida na história, desde o primeiro século. Desde o primeiro século. Não é? Agora, a chave ali É é que Jesus falou todas. Ele não falou, vai haver uma perseguição. Jesus falou, por todas as nações. E isso nos fala de uma perseguição global. Que a gente fala, como vai acontecer? Nunca vai acontecer na América, por exemplo. Nunca vai acontecer no Brasil, de crente, ou de ser perseguido, ou de servo de Jesus ser perseguido. Bom, num quadro de uma configuração de um governo mundial surgindo, de um período de paz, de uma proibição de falar o nome de Jesus, num quadro de se você não obedecer, se você quebrar essas regras sociais, você vai ser perseguido, e uma delas é de banir religião. Tem quadros que estão crescendo. Não está em todas as nações, mas Jesus é quem falou isso. Então, 2 sinais importantes para a gente prestar atenção. Perseguição global, porque Jesus falou assim, essa segunda estágio da dores de parto, essas 2 coisas vão acontecer, então virá o fim. O que aponta para que isso é um quadro real. Hoje, sem dúvida nenhuma, mais cristão é perseguido no mundo do que na história recente dos últimos 300 anos. Então, com a aceleração de religiões radicais e fanáticas, como o islamismo, hinduísmo na Índia, e o aumento da presença, o testemunho cristão, né? Mas você tem principais fortes como China aumentando perseguição aos cristãos, queimando igrejas, Rússia fazendo uma perseguição velada. Aí você tem os países muçulmanos, árabes, fazendo uma perseguição clara, proibindo, julgando, queimando. Aí você tem movimentos radicais que postam na televisão, como foi a ISIS e tudo mais. Mas a gente está vendo um crescendo disso. Crescendo de guerras, crescendo disso. Vírus crescendo. Então é um conjunto de coisas, né? Para que a gente entenda que nós estamos a caminho de um processo do que Jesus chamou do tempo do fim, ou tempos do fim, e a gente precisa prestar atenção nisso, e é uma das razões da gente estar fazendo esse tempo aqui, da gente ter dado esse curso para vocês com muito amor, que é parte de um currículo daquilo que a gente chama de I Hope You Foundations Program, é parte de um currículo até pago, né, maior, de 2 anos de estudo, que forma, que forja, que levanta precursores, que levanta pessoas. Para esta hora, nós resolvemos dar esse estudo, porque é um tempo que as pessoas estão fazendo perguntas e a gente está semeando isso na vida das pessoas para abençoá-las, não é? E aí eu tenho uma palavra para você de carinho. Não é um assunto totalmente claro, nós não sabemos a delicadeza das coisas, nós não sabemos como, por exemplo, nós tivemos esse vírus agora que nos surpreendeu a Terra, surpreendeu os países mais ricos do mundo, surpreendeu alto, baixo, criança, país pobre, surpreendeu a todos, yeah? Então tem muitas particularidades e muitas coisinhas que talvez a gente não vai entender rapidamente, talvez nós não vamos entender tudo, talvez a nossa interpretação ainda seja frágil, e o que o meu coração pensa agora é o seguinte: nós entendemos
mas ainda entendemos em parte. É isso que a Bíblia fala, nós lemos, mas nós temos revelação em parte. Aí o meu convite para você é o seguinte, se tudo isso é verdade, se está registrado na palavra, se a terra está para dar à luz a alguma coisa, que dia você acha que você precisa começar a ficar um pouco mais preparado para isso? 5 minutos antes? E se fosse o fim agora? Você estaria, pelo menos, instruído para instruir a outros, para não se desesperar? Você teria uma explicação plausível que o mundo não tem? Você estaria um pouquinho equipado para saber o que fazer? Esse é o ponto mais importante que eu acho que essa situação veio trazer para nós. Veio nos despertar, veio nos falar, eu creio num amor tão profundo, tão doce, de Deus por nós, que Ele conversa conosco, nos dando dicas, nos apontando o caminho. E eu acho que é uma oportunidade maravilhosa para nós nos tornarmos estudantes do final dos tempos. Sem dúvida. Talvez não agora, talvez em 10 anos, talvez em 50 ou talvez em 100. O final vai acontecer. E quando acontecer, quão preparado eu e você estaremos. Muita gente fala, é relevante estudar Apocalipse, é relevante. Depende de quão preparado você deseja estar o dia que isso pegar você de surpresa, como eu comecei dizendo. Eu esperava meu bebê para 2 semanas na frente. Eu fui pega totalmente de surpresa. Eu teria que estar preparada. Então, você precisa estudar um pouco mais, tentar entender um pouco. Já é alguma coisa. Nada é horrível. Então, nosso coração para você com esses estudos, e eu creio que a gente vai continuar conversando sobre isso. Mande seus comentários, mande suas perguntas, diga pra gente o que você está sentindo, como que você está percebendo tudo que nós estamos conversando aqui. Nós não estamos aqui como quem diz, é isso, fechou o bloco. Não, nós estamos numa corrida, nós dois. Faz anos que nós temos conversado, estudado, falado, Deus, a gente não entende, lido livros. Elcio é um alto teólogo que estuda mesmo as profundidades das coisas, e eu sou uma romântica que converso com Deus e falo, Senhor, tá escrito aqui, eu não entendo, me fala melhor. A gente tem estado nesse lugar nos últimos 15 anos da nossa vida, mas intencionalmente. Então esse é o nosso coração para você. Mande seus comentários, suas perguntas, vamos caminhar juntos nisso. Amém. Que Deus abençoe vocês. É uma honra e privilégio representar o iHopU, essa plataforma do iHop Kansas City, sermos parte dessa liderança aqui, desse ministério, e estarmos trazendo para vocês o que nós entendemos ser uma visão madura, equilibrada, de anos de jornada, tanto nossa como desse ministério. E nós vamos ter mais coisas vindo aí, temos outros cursos, outros treinamentos. Fique ligado, fique conectado, e nós vamos caminhar e, como a Jaque falou, usar essa oportunidade de ouro para crescermos neste lugar e em muitos outros lugares em Deus que são necessários. Que a doçura e a paz do Senhor, comunhão do Espírito Santo, fique com você, iluminando o teu coração e os teus olhos. Fica na paz. Amém.